Vocês conhecem a passagem do Evangelho segundo o Espiritismo que se chama O Homem de Bem, no qual fala sobre as características que as pessoas que aspiram à evolução devem buscar constantemente? Vamos conhecer juntos quais são os atributos do homem de bem. Sejam bem-vindos ao canal Estudando o Espiritismo com Guilherme Santos. Fiquem bem à vontade para fazerem comentários, tragam as suas dúvidas. De tempo em tempo eu farei um vídeo respondendo esses questionamentos. Façam contribuições ao assunto, sugiram novos temas que gostariam que eu abordasse aqui no canal. E antes de começar propriamente sobre o tema, gostaria de fazer uma pequena observação. O tema, chamado O Homem de Bem, aqui entendamos esse termo, o homem, como sinônimo de ser humano, na acepção ampla da palavra. Os meus vídeos não têm o intuito de causar e de entrar em discussões ideológicas. E trago uma reflexão sobre isso. O sentido, a intenção do conteúdo de uma informação sempre deve prevalecer sobre os detalhes literais. Se alguém se incomoda tanto com uma expressão que nem essa, o homem de bem, ao ponto de não querer absorver um conhecimento digno de reflexão, talvez o principal problema não seja aquela palavra em si, e sim a falta de capacidade da pessoa em abstrair de certas coisas que não concorda em prol de um entendimento maior. E não me refiro só a essa situação, mas sim eu aproveitei este momento para trazer essa reflexão para a nossa vida, para lançar este pensamento de nós abstrairmos um pouco de certas palavras literais que são colocadas e se enfocarmos na nossa comunicação em todas as situações, no entendimento, no sentido que as pessoas querem dar a certas expressões. Então, voltando ao foco, então o homem de bem, essa passagem, eu já destaco que será feita a reflexão sobre ela em dois vídeos. O primeiro este que eu estou trazendo agora, e o próximo vídeo será a continuação. Este material do Homem de Bem se encontra no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Então é uma passagem que está no Evangelho, no capítulo 17, na parte Sede Perfeitos. Então eu vou trazer algumas partes dessa passagem e a minha reflexão, a minha compreensão sobre essas partes. Começando então logo no início da passagem do Homem de Bem, ele fala que o homem de bem, ele deve praticar a lei de justiça, de amor e de caridade. Então vamos analisar cada uma delas, começando pela lei de justiça. Então eu faço a ressalva de que devemos ter muito cuidado quanto à justiça, ao buscar justiça. Por quê? Muitas pessoas podem achar que quando nós recebemos, por exemplo, uma ofensa, uma agressão, que revidar a isso é justiça. Mas, é claro, existe a parte da legítima defesa. Deus nos concedeu a vida. Nós temos a lei de preservação, ou seja, nós devemos preservar a nossa vida. Se alguém vem atentar contra esse bem que Deus nos concedeu, nós podemos nos defender para proteger a vida. Mas somente no perigo iminente da perda da nossa vida. Alguém me ofendeu e me xingou. Eu vou lá agredir essa pessoa. Será que isso é legítima defesa? Não. Eu não estou praticando a justiça. Então, entendam, primeiramente, normalmente quem vem nos agredir ou nos ofender, a maior parte das pessoas pressupõe-se superiores. Não, essa pessoa está vindo me ofender e me agredir, mas eu sou melhor que ela. Então a primeira coisa que eu já digo é, se nós nos pressupomos mais evoluídos ou melhores que alguém, espera-se de nós conduta diversa daquela pessoa. Senão eu estou me rebaixando ao mesmo nível da pessoa. Um outro ponto, se a pessoa me ofende
Será que eu não consigo relevar isso, virar as costas e ir embora? Eu preciso xingar, eu preciso revidar? E entendam, a lei de Deus é diferente da lei dos homens. Talvez alguns possam alegar, não, mas é a legítima defesa da honra, que nem, né, no direito alguns afirmam. Isso não se aplica nas leis divinas. Se alguém me ofende, ofende a minha honra, mas eu tenho a maturidade de saber que o que essa pessoa está falando não é verdadeiro, eu confio em mim, eu sei quem eu sou e quem eu pratico no meu dia a dia, quem eu busco ser no meu dia a dia, então eu viro as costas e sigo o meu caminho. Isso é evolução. Eu não ceder às tentações da raiva. Então percebam, isso não é justiça. Quando alguém me ofende, essa pessoa está errada. Se eu retruco isso, eu não estou praticando a justiça. O que vai ter naquele momento são duas pessoas erradas, ao invés de uma. Então busquem essa compreensão. Né? Se nós nos consideramos mais evoluídos, espera-se de nós uma conduta diversa. Quem nos deu o maior exemplo disso? Jesus. Jesus estava no momento sendo crucificado e olha e fala o seguinte: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Então percebam, estavam tirando a vida dele, estavam ofendendo a sua honra de todas as maneiras. E ele fala o quê? Perdoa-os, Pai, eles não sabem o que fazem. Ou seja, Jesus era mais evoluído, ainda é mais evoluído que nós. Então ele teve uma conduta diversa daquelas pessoas que o estavam agredindo e ofendendo. Então busquemos seguir este exemplo. E faço, né, um chamado para que, eu sei que alguns acabam alegando, mas eu não tenho sangue de barata para aceitar esse tipo de ofensas, a minha honra e tudo mais. Meu irmão, se tu busca a evolução, é assim que tem que ser. Você não pode se sentir ofendido e a sua honra ofendida a qualquer palavra que alguém dirige a você. Você tem que confiar em si. Deus está vendo quem tu é, qual a tua conduta. Tu não precisa provar isso aos outros, muito menos obrigar que os outros aceitem, acreditem e te considerem da mesma maneira. Então, busquemos nessa compreensão um pouco mais de calma e não querendo delegar tudo a uma pseudo-justiça que, na verdade, nas leis de Deus não será justiça. Diferente do que pode ser considerado na lei dos homens. Seguimos então para a próxima. Ele fala também da lei de amor. Então, o amor tem uma reflexão bem interessante na doutrina espírita, no qual Kardec nos traz a seguinte frase: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então percebam que o Kardec já nos traz essa reflexão de que o primeiro mandamento, né, da doutrina espírita, o primeiro mandamento de vida é amar uns aos outros. E o segundo, instruí-vos, buscar o conhecimento, que vai nos auxiliar a praticar o amor de uma maneira mais correta e mais ampla, e também vai nos conduzir a essa evolução. E tem uma questão interessante que é perguntada aos espíritos, né? Em planos mais evoluídos, em planetas, em dimensões mais evoluídas, qual a religião, qual a crença que prevalece? Qual que está correta, por assim dizer? E os espíritos superiores respondem que em planetas mais evoluídos, a religião é o amor. Essa questão de crenças, né, que nós conhecemos aqui no nosso plano, ela é uma invenção, uma construção humana. É uma necessidade que nós temos, muitas vezes, de nos enquadrar em certas crenças que nos deem princípios para a gente se basear e conduzir a nossa vida e buscar a correção da nossa vida. Em planos mais evoluídos, onde os espíritos que lá habitam são mais evoluídos, não necessitam desses dogmas, dessas crenças. Todos eles vibram através do amor. Então percebam que interessante e o quão importante é a questão do amor. E faço também, né, uma atenção quanto a alguns que acabam criticando outras religiões. Então, muito cuidado quanto a isso. Sabe, eu já percebi algumas vezes de outras crenças, né, as pessoas falando, não, mas quem busca o espiritismo está errado, está pecando, porque isso é coisa do diabo, isso é coisa do demônio. Está errado, essa pessoa está cometendo um pecado, não deve buscar isso. Vocês conseguem realmente,
né? Mais uma maravilha do espiritismo, né? A nossa fé raciocinada. Vocês conseguem conceber que a pessoa que fala isso é alguém evoluído? Para muitos, né? Muitos acreditam ser. As pessoas que eu já vi, né, propagando esse tipo de informação, tem muitas pessoas acreditando serem elas pessoas evoluídas, serem líderes religiosos. Mas vocês conseguem preconceber isso? Alguém que era para estar dando exemplo de amor, seguindo os passos de Jesus, alguém propagando isso. Não, quem for em tal religião é do demônio, é do diabo. Irmãos, na minha compreensão, essa pessoa está muito longe de entender o que é o amor. Todas as religiões, todas as crenças vão levar ao mesmo caminho, ou devem pelo menos levar ao mesmo caminho. A evolução do ser e o amor ao próximo. E as pessoas podem encontrar isso em qualquer religião. É claro que em todas as crenças haverão pessoas desvirtuadas do caminho. Pessoas que vão se corromper pelo poder, pela riqueza, pelos interesses, ou até pelo próprio erro e enganação em interpretar os dogmas daquela crença. Mas todas elas, na sua essência, devem levar a evolução, a busca, né, pela evolução do ser e do amor. Então não existe a situação de alguém se considerar ou nós considerarmos alguém evoluído e a pessoa propagar esse tipo de afirmação. Não, se você for em tal crença, isso é coisa do diabo, é coisa do demônio, você está pecando. Sinto muito. Na minha concepção, na visão do espiritismo, não existe essa situação. Inclusive, trazendo para a prática, várias pessoas a chegarem em atendimentos lá no centro espírita e pessoas de outras crenças. E ao realizar o atendimento fraterno, então, uma conversa em particular com a pessoa ali, às vezes elas me questionavam com muito medo e preocupação: olha, eu sou de outra crença, de outra religião, e eu tô com muito medo se eu posso continuar vindo aqui ou não. Porque se ficarem sabendo lá na minha crença, onde eu frequento, eu seria hostilizado, né? Eu teria grandes problemas. E eu faço sempre o mesmo questionamento para essas pessoas. Meu irmão, como tu te sentiu aqui hoje? E a pessoa, não, me senti bem, me senti leve, me senti acolhido. Então pronto, é isso que importa. Não interessa o que os outros acham. Quem são os outros para dizer para você onde você pode ou não pode ir? Ninguém detém o poder e o conhecimento para dizer o que é o certo e o errado. Isso pertence a Deus. Nós devemos ir onde nos sentimos bem, onde somos acolhidos, onde percebemos e sentimos que ali está sendo cultivadas as boas coisas, as boas práticas e os bons sentimentos. E eu falo para as pessoas tranquilamente: olha, sentiu bem aqui? Então continua vindo. Tu te sente bem lá onde tu vai ainda? Não, me sinto bem naquela outra crença onde eu vou ainda também. Então continua indo lá também. Frequenta os dois lugares, sem problema nenhum. Se isso está te ajudando a superar a sua dificuldade, a sua prova, a sua expiação, se isso está te ajudando a te tornar alguém melhor, no que pode estar errado isso? Vocês conseguem preconceber Jesus condenando a pessoa a ir em outro lugar? Então, fica de reflexão isso, né? E a título de curiosidade, eu comento aqui porque eu sei que várias vezes eu estou aqui falando sobre religião e acabo considerando a questão do espiritismo. Eu sei que, tecnicamente, muitas pessoas afirmam que o espiritismo não é uma religião, né, e sim uma doutrina. Então, só para explicar um pouco mais isso, eu participei, né, eu fiz uma pós-graduação em Psicologia Positiva, Ciência do Bem-Estar e da Autorrealização. E nessa pós-graduação, o meu tema do meu TCC foi os benefícios da espiritualidade para a saúde mental. Tema que eu julgo importantíssimo, né? E como sou um estudioso da doutrina espírita e também sou acadêmico, né, estudante de psicologia, então é um tema que para mim é importantíssimo, muito interessante. E dentro disso, uma das partes do meu TCC foi justamente a diferenciação entre religiosidade e espiritualidade. Então a religião, né, segundo os maiores estudiosos, né, que nos traz a doutrina e os livros, a religião ela é algo constituído por dogmas, rituais, que possui símbolos, possui imagens, possui uma estrutura hierarquizada de um representante e de outros líderes que conduzem, né, toda a condução das atividades de determinada crença. Já a espiritualidade, ela é uma experiência individual de conexão
Então não existe, né, esses dogmas a serem seguidos por todos. Não existe símbolos a serem cultuados, imagens a serem cultuadas. A espiritualidade é algo individual de cada ser. Então por isso que muitos afirmam que o espiritismo é uma doutrina e não uma religião. Porque dentro do espiritismo nós não possuímos dogmas que são dogmas ou rituais que devem ser seguidos por todos. Nós não possuímos imagens e símbolos a serem cultuados. Não possuímos uma estrutura hierárquica. Não existe, né, um líder do espiritismo e ele dita as regras que devem ser seguidas pelos outros. Não. No centro espírita que eu trabalho, não existe uma autoridade superior ao centro que determine como nós devemos conduzir o nosso trabalho no centro espírita. Não existe, né? Se alguém quiser abrir um centro espírita, não precisa pedir autorização para alguém para criar o seu centro espírita. Então, por isso se fala, né, que o espiritismo é mais uma doutrina do que uma religião. Então, fica só essa observação. E por último, fala, né, sobre a lei de caridade, lei do amor, lei da caridade e lei da justiça. Então, a caridade, entendam aqui caridade nas suas mais diversas formas. Sei que as pessoas tendem naturalmente, né, quando falamos de caridade, pensar na forma financeira, caridade financeira, que muitos às vezes não têm condição de realizar. Mas sempre haverá uma maneira de praticar a caridade, né? Faça a seguinte ressalva: lembrando de não fazer esperando uma recompensa em troca. Quando nós fazemos a caridade esperando receber algo em troca, isso não é caridade. Isso é comércio. Eu estou negociando, né? Eu estou oferecendo algo esperando que eu receba algo em troca, seja um reconhecimento, né, ou qualquer outra coisa do tipo. Por exemplo, a pessoa sai do seu trabalho todos os dias, verifica alguém em necessidade, mas nunca parou para ajudar a pessoa. Seja para ouvir, seja para conversar, seja um sorriso de bom dia, de boa tarde, ou até mesmo a caridade financeira, de auxílio para aquela pessoa. Mas num determinado dia ela sai do seu trabalho com o seu chefe, daí ela para, né, para atender aquela pessoa, né, entrega um dinheiro, uma caridade monetária e financeira para, né, ficar bem visto pelo chefe. Porque quer uma promoção, porque quer ficar, né, com uma imagem positiva perante o chefe, para aparentar ser uma boa pessoa. Então percebam, Deus acompanha tudo o que nós fazemos, o que nós sentimos, os nossos desejos e o que nos motiva a fazer as coisas. Nós não estaremos angariando mérito ao praticar esse tipo de caridade. Nós estamos comerciando. Eu estou fazendo algo esperando que os outros me recompensem por conta dessa atitude. Então, muito cuidado, né? Internamente, é algo individual de cada um, quanto à caridade que é praticada por vocês. Mas busquem, então, uma maneira de praticar essa caridade. Eu tenho certeza que, se olharmos para o lado, conseguiremos identificar uma maneira de praticar a caridade. Estender o ouvido a alguém que precisa falar, que precisa desabafar, um abraço para quem está sofrendo, isso é uma maneira de praticar a caridade, por exemplo. Então fica essa reflexão. Seguindo adiante na passagem, ele fala que o homem de bem, ele analisa se fez todo o bem que podia, se buscou ser útil, ou seja, está falando sobre a lei do trabalho. E na doutrina espírita nós temos que trabalho é toda a ocupação útil que visa ao progresso, à evolução e ao aperfeiçoamento do ser, tanto material quanto espiritual e moralmente. Então percebam essa visão mais ampla do que é trabalho. Não é só o trabalho formal que nós conhecemos, mas sim qualquer ocupação útil que visa o progresso. Quando nós estamos praticando a caridade, que estávamos comentando agora há pouco, estamos trabalhando, estamos sendo úteis. Né? Uma ocupação útil que está levando ao nosso progresso, ao nosso aprendizado, à nossa evolução. Então, o homem de bem, ele busca, né, analisar se ele fez todo o bem que podia, se ele foi útil na medida do que podia. Então existe, inclusive, né, uma frase atribuída a Jesus que é: a quem mais será dado, mais será cobrado. Ou seja, se você recebeu muitas bênçãos e muitas oportunidades, condições favoráveis, espera-se de ti muito mais, né, na prática do bem e da caridade, da lei do trabalho, do que aqueles
que já vieram com situações muito mais difíceis. Então não adiem a oportunidade de serem úteis nas mais diversas situações. E trago novamente para casos práticos do Centro Espírita. Eu já atendi muitas pessoas no centro extremamente arrependidas por não terem buscado antecipadamente serem úteis, né? Praticarem o trabalho no quesito do auxílio ao próximo. Porque as oportunidades passam, o tempo passa e muitas vezes acabamos perdendo oportunidades maravilhosas. Tanto de sermos úteis e praticar a caridade, quanto oportunidades de estarmos juntos com aqueles que amamos e tantas outras situações. Então, às vezes, por conta das imposições carnais, né, de trabalho realmente formal, a pessoa vai criando novas metas no trabalho. Não, eu preciso só conseguir essa próxima promoção, ou passar nesse próximo concurso, né? E com isso a pessoa vai adiando ser útil nas outras áreas ou estar próximo daqueles que ama. E quando menos esperamos, essas pessoas nos deixam, essas oportunidades passam, ou nós deixamos esse plano. E acreditem, meus irmãos, não adianta a pessoa chegar no plano espiritual no seu momento do desencarne e querer alegar, né, para Deus, não, pai, é que se eu tivesse mais 5 ou 10 anos, não, eu ia praticar a caridade, eu ia buscar ser útil. É que só faltava aquela conquista ali, só faltava aquela promoção, só faltava comprar aquele carro, só faltava comprar aquela casa. Depois disso eu ia me dedicar, né, ao bem, ao próximo. Meu irmão, não vai adiantar. Muitas oportunidades você deixou de lado até chegar aquele momento. Então reflitam sobre isso. É claro que nós devemos buscar as conquistas materiais, mas podemos fazer um esforço para que isso aconteça paralelamente à lei do trabalho no quesito de ser útil aos outros, de praticar a caridade, de oferecer aos outros para compensar o tanto que já recebemos, tanto dos outros quanto de Deus. Então reflitam também sobre isso. Não deixem para esperar, né, o momento ideal para praticar isso. Muitas pessoas acabam se arrependendo porque as oportunidades passam, as pessoas passam e o arrependimento que fica. Muito cuidado. Numa outra parte, ele fala que o homem de Deus, ele tem fé em seus desígnios, em Deus e em seus desígnios. Ele tem fé no futuro. Então percebam, né, que nós devemos ter essa compreensão da fé. É muito fácil termos fé quando tudo está dando certo. Eu estou conseguindo conquistar tudo que eu desejo, eu tenho saúde, todas as minhas voltas têm saúde. É muito fácil cultuar a fé assim. Mas quando vem os problemas, ao mesmo tempo que os problemas podem fortalecer a nossa fé, através da dor, muitas pessoas precisam, infelizmente, né, da dor e do sofrimento para fortalecer a sua fé, muitos outros começam a questionar Deus quando as coisas não estão acontecendo segundo a sua vontade ou no seu momento. Então, muito cuidado quanto a isso. Né? A verdadeira fé é demonstrada justamente nos momentos em que nós não temos o que desejamos, não conseguimos a explicação lógica para o que está acontecendo, mas mesmo assim nós temos fé em Deus, de que as coisas estão acontecendo segundo algum propósito divino. Existe um plano de Deus muito acima do nosso, que está sendo seguido e nós devemos aceitar isso. Então, no Centro Espírita também, em vários atendimentos, os espíritos superiores já nos trouxeram o seguinte conhecimento. Mas a pessoa chega lá buscando atendimento porque ela está muito em dúvida sobre qual caminho trilhar. Não, eu tenho que tomar uma decisão muito importante, eu não sei se eu escolho A, se eu escolho B, esperando que os espíritos vão dar para ela, né, o direcionamento. Não, toma tal decisão. Isso nunca vai acontecer. Num centro espírita sério, isso nunca vai acontecer. Os espíritos nunca vão se meter no nosso livre-arbítrio. Mas um conhecimento interessante que eles nos trouxeram várias vezes é o seguinte: meu irmão, é totalmente indiferente se essa pessoa vai escolher o caminho A ou B, porque nós estamos preconcebendo que existe um caminho que é o certo, que nós temos lá os aprendizados que devemos construir nessa vida, e existe um caminho B que é o errado.
Mas vocês conseguem entender que não existe isso para Deus? Se nós tomarmos a decisão de ir pelo caminho A, teremos ensinamentos e aprendizados essenciais para a nossa evolução. Se formos pelo caminho B, haverão outros ensinamentos e outros aprendizados igualmente necessários para a nossa evolução. Independente do caminho que a gente escolha, Deus colocará ali os ensinamentos e os aprendizados necessários para nós. É claro que alguns caminhos poderão ter aprendizados mais sofridos ou mais difíceis, mas ao mesmo tempo necessários para nós também. Então isso entra também nessa questão da fé. Quando tivermos que fazer uma escolha, é claro, devemos nos concentrar, fazer uma oração, entrar em sintonia com o nosso espírito protetor, em sintonia com os espíritos evoluídos, analisar a situação e tomar a nossa decisão. Mas depois disso, é ter fé e compreensão de que naquele caminho estará ali o que nós precisamos. E não a pessoa ficar com arrependimento, não, mas se eu tivesse feito a outra escolha, se eu tivesse ido pelo outro caminho. Não, confie em Deus. A engrenagem dele é muito maior e superior do que simplesmente as nossas escolhas. Então, isso é ter fé. Confiem no processo. E entendam também que a justiça divina, ela nunca falha. Mas o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Então eu percebo muitas pessoas às vezes reclamando, né? Não, porque fulano fez muito mal. Eu não vejo ele pagar, ele está aí vivendo bem. Ele não foi preso, ele não foi condenado, né, pela justiça dos homens. E as pessoas tendem a achar que então a pessoa escapou, né, que ela está livre daquilo, que está tudo certo. Meus irmãos, não existe isso. A justiça divina ela é perfeita. Quem fez o mal irá pagar, na proporção do mal que praticou. Isso é inevitável. Independente de se alguém viu, se alguém não viu, se a pessoa foi condenada, se pagou aqui no plano terreno ou não. Então isso já serve como reflexão para aquelas pessoas também que talvez estejam assistindo isso, pensando em enganar alguém, em praticar o mal. Não, mas isso aqui ninguém vai ficar sabendo. Não adianta. É totalmente indiferente isso, se alguém ficou sabendo ou não. A justiça divina ela é perfeita. Todo mal que for praticado será levado em conta no futuro. Nós iremos pagar por isso. Mas muito cuidado ao desejar que o outro se dê mal. Não, eu preciso ver o outro se dando mal. Ele praticou o mal comigo, ele me feriu, eu preciso ver ele sofrendo. Meu irmão, você não está pedindo a justiça divina. Você está saciando um desejo seu que está errado. Você está tendo ali uma oportunidade de um aprendizado importantíssimo, que é o aprendizado do perdão. Quando alguém nos fere e nos faz o mal, está ali a oportunidade que Deus nos concedeu de praticar o perdão. E perdoar aquela pessoa não significa que ela sairá impune. Ela pagará perante Deus da mesma maneira. Mas significa que nós superamos aquela situação e aprendemos a praticar o perdão. Então percebam como em cada situação existe ensinamento para todas as pessoas envolvidas. Para quem pratica o mal, para quem recebe aquele dano, aquele sofrimento. Então, é interessante nós compreendermos e refletirmos sobre isso. Seguindo, né, ele fala que o homem de bem ele deve compreender que os vícios, as dores e as doenças são provas e expiações. Eu já falei, né, mais anteriormente aqui nos vídeos, né, o primeiro vídeo sobre esse canal foi o vídeo chamado Provas e Expiações. Então, aqueles que tiverem interesse em se aprofundarem nessa temática, fiquem à vontade para retornar neste vídeo. Mas entender, então, que quando nós passamos por uma doença, por uma dificuldade, é ali uma prova, uma expiação para a gente, é um aprendizado para a gente, que nem eu citei na questão do perdão. Não existe essa situação, pelo menos na doutrina espírita, a situação de um Deus vingativo, um Deus punitivo. Não, que Deus está te castigando, Deus está te punindo. Não existe essa situação. Deus está te fornecendo naquele momento uma oportunidade de aprendizado, de expiar faltas que tu cometeu no passado e de aprender lições importantíssimas. Seja mesmo a lição da fé. Se você está passando por um momento muito difícil, aquele momento não é Deus se vingando e te punindo. É Deus te dando uma oportunidade de fortalecer a sua fé. Muitas pessoas, né, já me relataram que ao passarem por problemas graves de saúde ou por provações na sua família, depois daquilo a pessoa transformou a sua fé.
fortaleceu a sua fé, buscou a sua crença e teve realmente uma virada de chave na sua vida. Então percebam, não foi Deus punindo, foi Deus concedendo um ensinamento. Então, é claro, quando nós passamos por essas dificuldades, nós devemos aceitar e passar por elas sem murmurar. Não adianta a pessoa passar por um problema grave maldizendo Deus o tempo inteiro. Não, eu não acredito em Deus, Deus é ruim, Deus não é bom, porque eu não mereço isso que eu estou passando. Nós não estamos angariando o aprendizado necessário. Eu passei por aquilo, mas eu passei xingando e reclamando. Então, eu não aprendi a lição. Terei que passar novamente no futuro por uma outra situação que me faça realmente fortalecer a minha fé, por exemplo. Então, passar sem murmurar. Um aprendizado, uma situação que facilita esse nosso aprendizado é olhar para o lado e ver as pessoas que estão passando pelas situações. Poderemos olhar para um lado e ver alguém passando por algo murmurando. Podemos olhar para o outro lado e ver pessoas com situações complicadíssimas, mas que construíram uma fé inabalável e passam por situações graves sem murmurar. Então, reflita um pouco sobre isso também. Aprendamos com essas pessoas que estão passando pelas situações sem murmurar. Seguindo, ele fala que o homem de bem, ele retribui o mal com o bem. Ele defende os fracos. Porque são os fracos justamente as pessoas que mais precisam disso. Então percebam, que o homem de bem, as pessoas que vieram com a condição de serem mais fortes em todos os aspectos, não só na força física, na força moral, na força psicológica, na força da fé. Espera-se que essas pessoas utilizem essa força para ajudar os fracos, aqueles que não vieram nessa situação. Porque em algum momento já fomos nós os fracos, seja nessa encarnação, nessa existência ainda, ou em existências anteriores. Então, se hoje nós possuímos a força, é para auxiliar aqueles que não possuem. Os fracos precisam ser protegidos. Volto no que eu falei anteriormente. A quem mais for dado, mais será cobrado. Então, em todas as áreas é assim. Fica então como reflexão também sobre isso. Não se torne alguém arrogante por possuir mais. Primeiro de tudo, agradeça se você possui mais que os outros em algum aspecto, em alguma área da vida. Em segundo, utilize isso em prol daqueles que não possuem, não só em benefício próprio. A quem mais será dado, mais será cobrado. Então, inclusive faço como observação, que esse é o motivo principal da criação desse meu canal. Em algum momento eu percebi que eu tinha uma capacidade de absorver esse conhecimento do Espiritismo, uma facilidade de assimilar esses ensinamentos, porque foi dado a mim, então, por Deus, essa capacidade. E eu pensei, não, eu preciso retribuir de alguma maneira isso. Então eu vou utilizar a tecnologia, vou criar esse canal para difundir esse conhecimento. Eu sei que muitas pessoas, às vezes, por imposições de horários, por distância, não conseguem chegar até um centro espírita, ou não conseguem chegar até um centro no qual se sintam bem. E através da tecnologia nós podemos levar isso para que a pessoa possa assistir e absorver esses conhecimentos em casa. Então, isso que me levou a criar esse canal. Eu não tenho nenhuma intenção com este canal de monetizar, de ganhar dinheiro. E digo aqui com total tranquilidade, se algum momento esse canal monetizar e render dinheiro, todo o dinheiro que vier do canal vai ser destinado a instituições de caridade. Ajudar as pessoas que são menos privilegiadas, que têm menos condições. Porque foi dada a mim essa condição, eu consegui ter essa compreensão, então eu entendo que eu preciso divulgar isso, motivo do canal. Seguindo, então ele fala que o homem de bem busca encontrar satisfação no bem e no auxílio que faz aos outros. Ou seja, pessoal, aquele que já praticou em algum momento o bem, sabe do que eu estou falando. A felicidade, a alegria que vem disso. Allan Kardec já nos traz a seguinte reflexão. A nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizermos aos outros. E o Emmanuel também nos traz a reflexão, que é o bem que praticares em algum lugar é teu advogado em toda parte. Então percebam, praticar o bem
é essencial e vai nos trazer uma felicidade que provavelmente não vamos encontrar em nenhuma outra situação. E é claro, o mal é quem mais precisa do bem, ou seja, as pessoas que ainda não entenderam quanta felicidade se pode obter através da prática do bem, as pessoas que ainda estão voltadas para a prática do mal, são as pessoas que mais precisam disso. Porque o amor cura. O poder do amor é o maior de todos. Amar, levar o amor e o bem a essas pessoas que ainda não sabem o quão valioso é isso, é um dos grandes motivos da nossa vida. Então, aquele que encontrou, né, a felicidade em servir ao outro, sabe exatamente do que eu estou falando. E trago aqui como exemplo meu, né, toda vez que eu vou ao centro espírita, meu trabalho no centro espírita, eu consigo perceber nitidamente isso e as pessoas à minha volta também. Então, a minha namorada já comentou várias vezes comigo, né, que muitas vezes estou cansado, claro, né, do trabalho, do dia a dia, chego no centro espírita para realizar o trabalho, saio de lá depois, e ela fala assim, olha, Guilherme, dá para perceber nitidamente na tua voz, a expressão, a alegria que tu está, né, muito maior, né, a disposição, a alegria, a felicidade, muito maior do que quando tu chegou no centro. Por isso que nós, trabalhadores do centro espírita, sempre falamos que nós somos os principais beneficiários ao estar lá trabalhando no centro. Nós não estamos fazendo um favor aos outros. Nós estamos fazendo para nós mesmos. A alegria, a felicidade que nós temos de estar realizando aquele trabalho. E é claro que as pessoas que frequentam o centro vão sair também felizes e melhores. Porque é isso, a caridade, o bem ao próximo, né, nós vamos divulgando e todo mundo vai, né, se contagiando com essa alegria, com essa energia de fazer o bem ao outro. Então, esse é o motivo também pelo qual eu publico diariamente, né, algumas mensagens de reflexão no meu Instagram, por exemplo. Né, como eu trouxe aqui reflexões, né, sobre o Kardec, sobre o Emmanuel, eu acredito que essas pequenas mensagens, se nós divulgarmos aos outros, também é uma forma de praticarmos a caridade. Várias pessoas já vieram me relatar no privado, né, que essa mensagem que tu publicou hoje era exatamente o que eu estava precisando para conseguir seguir em frente. Era exatamente o que eu estava precisando para ter uma mudança de chave numa situação pela qual eu estou passando. Então percebam quão simples pode ser a caridade, levar o bem aos outros. Uma simples mensagem que a gente envie para alguém pode ajudar aquela pessoa naquele dia pela dificuldade a qual ela está passando. Então reflitam, né, sobre isso também, sobre as infinitas formas de fazer e de praticar o bem. Encontre formas dentro do seu dia, da sua rotina, de levar o bem ao próximo. Então, pessoal, essas, né, pontuações, enumerações que eu trouxe, não são todas as qualidades que distinguem, né, o homem de bem. Mas todo aquele que buscar se esforçar em possuir essas qualidades dentro dessas reflexões que eu trouxe, estará no caminho que conduz à evolução. Então eu espero que vocês tenham, né, tido algumas reflexões sobre isso, né, algumas ideias de mudanças de conduta ou de fortalecimento de condutas que já praticam, né, a gente possa ir divulgando bem a todo mundo que cruze o nosso caminho. Então, no próximo vídeo continuaremos falando, né, sobre as características do homem de bem e agradeço então a presença de todos, aqueles que puderem curtir este vídeo, comentar, compartilhar aos outros, se inscrever no canal, estarão me ajudando, né, estarão ajudando que este conteúdo chegue a mais pessoas. O algoritmo do YouTube entende assim, né, quanto mais é comentado, curtido e compartilhado o conteúdo, ele leva isso a mais pessoas. E como eu falei, meu intuito aqui é simplesmente a divulgação do conteúdo de reflexões para a nossa vida. E vejo vocês então no próximo vídeo. Até logo!